Durante séculos, a arte popular criou uma imagem suave dos anjos. Figuras delicadas, inofensivas, quase decorativas. Mas quando abrimos a Bíblia, a descrição é completamente diferente. Seres com múltiplas faces, criaturas cheias de olhos, guerreiros tão impressionantes que, quase sempre, suas primeiras palavras são: não tenha medo. Isso porque eles não são enfeites espirituais. Eles são soldados. E segundo as Escrituras, existe um conflito acontecendo em uma dimensão que existe paralelamente a nossa menos um campo de batalha invisível. Hoje, vamos abrir essa cortina e entender como esse mundo espiritual realmente funciona. E por que isso muda a forma como você vê sua vida. A maioria dos cristãos acredita em anjos de forma abstrata. Sabemos que existem, mas não entendemos como atuam ou o que ativa sua ação. Para entender isso, precisamos olhar para um episódio marcante. No livro de 2 Reis, o profeta Eliseu está cercado por um exército inimigo. Seu servo entra em desespero ao ver cavalos, carros de guerra e soldados por todos os lados. Mas Eliseu permanece calmo e diz algo estranho: não tenha medo. Os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Então ele ora, não pedindo ajuda, mas pedindo que os olhos do servo sejam abertos. E quando isso acontece, o servo vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do exército inimigo. O detalhe impressionante é este: o exército celestial já estava lá antes da oração. A oração não criou aquilo, apenas revelou. Isso mostra que o mundo espiritual não está longe. Ele está aqui, sobreposto ao nosso. Essa ideia fica ainda mais clara em Daniel capítulo 10. Um anjo explica que demorou 21 dias para chegar até Daniel porque foi impedido por uma entidade espiritual chamada Príncipe da Pérsia. Não era um rei humano. Era uma autoridade espiritual ligada àquela região. Depois, ele menciona o Príncipe da Grécia. Isso revela algo profundo. Existem conflitos espirituais ligados a territórios, nações e regiões. O apóstolo Paulo confirma isso em Efésios 6 e 12, ao dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Existe um campo de batalha, e ele é real. Mas quem são esses soldados? A Bíblia deixa claro que anjos não são humanos falecidos. São uma ordem de criação diferente. Em Isaías 6, vemos os serafins ao redor do trono de Deus. Em Ezequiel 1, os querubins são descritos com formas impressionantes, cheios de olhos, com múltiplas faces e asas. Em Judas 1, 9, encontramos Miguel, o arcanjo, envolvido em disputas espirituais. Esses seres têm funções e missões. Hebreus 1 e 14 diz que são espíritos ministradores, enviados para servir os que herdarão a salvação. Ou seja, existe uma ligação direta entre eles e nós. As Escrituras também mostram que essas batalhas não são apenas de força, mas legais. Em Zacarias 3, vemos uma cena parecida com um tribunal. Satanás aparece acusando o sumo sacerdote Josué. Mas a resposta não é uma espada, é uma declaração legal. Deus o justifica. Em Apocalipse 12, Satanás é chamado de acusador. E a vitória vem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso mostra que anjos não apenas lutam menos, eles executam decisões espirituais baseadas na obra de Cristo. Em Apocalipse 8, um anjo recebe as orações dos santos como incenso, mistura com o fogo do altar e devolve à terra. A oração entra em um sistema. Ela é recebida, processada e retorna com impacto. Isso explica o que acontece em Daniel 10. Daniel ora por 21 dias sem resposta aparente. Mas o anjo revela: desde o primeiro dia, a resposta foi enviada. O atraso foi causado por resistência espiritual no caminho. Daniel não sabia disso. Ele só sentia o silêncio. Imagine se ele tivesse parado no dia 20. Isso muda a forma como vemos nossas orações sem resposta. Talvez não sejam ignoradas. Talvez estejam em trânsito. Talvez exista um conflito acontecendo que você não pode ver, e sua persistência sustenta o avanço. Jesus ainda diz algo marcante em Mateus 18 e 10. Os seus anjos veem constantemente a face do Pai. Isso sugere cuidado pessoal, específico. Você nunca esteve sozinho, nem na sua noite mais difícil. O mundo espiritual não é um conceito distante, é uma realidade ativa. Anjos respondem à palavra de Deus. Enquanto você ora, algo pode estar acontecendo muito além do que seus olhos percebem. A guerra é real. O exército é real.
E agora você entende melhor como isso funciona. Se você já viveu um momento em que algo mudou de forma inesperada, compartilhe sua experiência. Seu testemunho pode ser o incentivo que alguém precisa para não desistir no dia 20.